Olá pessoal, voltei aqui para a gente explicar algumas coisas antes da gente ir para a nossa modelagem final, tá? Aqui desse lado eu tenho todas as nossas bolinhas, né, já modeladas, e do outro lado a gente já tem elas achatadas, tá? E eu vou mostrar aqui como a gente vai fazer todo esse passo, mas a gente precisa primeiro entender algumas coisas, tá? Eu vou falar aqui um pouco sobre os achatadores, tá? Eu tenho dois modelos de achatador, tá? Eu utilizo mais esse modelo aqui, tá? Ele tem três partes, ó. Então eu utilizo apenas essa parte aqui de cima. E tenho esse aqui também, tá? Onde ele é um pouquinho menor, tá? E eu vou utilizar aqui essa parte onde a gente vai fazer o achatamento da massa. Para quem não tem algum desses modelos, você pode também estar fazendo aí na sua casa com um prato ou com algo que tenha uma superfície reta, tá? Eu utilizo muito esse potinho, né, onde você pode colocar aqui, sei lá, uma farinha de trigo, um pouco de arroz, algo para ficar pesado, e você vai achatar as bolinhas, tá? Tenho aqui também alguns itens fundamentais, porém não é obrigatório, tá? Eu tenho aqui um cake board. Para quem não sabe o que é um cake board, ele é uma base laminada onde a gente vai colocar a nossa massa aqui em cima dele, tá? Eu tenho aqui esse pacotinho, né, com essas bases laminadas. Geralmente aqui eu paguei 10,50, 20 unidades. Mas você pode comprar aí pela internet, né, na Shopee ou no Mercado Livre, tá? E ela é fundamental para a gente ter uma praticidade maior. Porém, não é obrigatório você usar, tá bom? Então, pessoal, o que a gente precisa fazer aqui de início, tá? A gente vai colocar essas bolinhas de duas formas, tá? Para quem tem a base laminada e para quem não tem a base laminada, tá? Vamos fazer primeiro aqui para quem não tem a base laminada. Aqui eu tenho, né, um potinho com farinha de trigo e tenho uma peneira, né? O que a gente vai fazer aqui? Eu preciso fazer uma camada de farinha para receber essa massa, para que não grude na minha bancada ou na minha mesa, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer essa base, tá? Nós vamos ali, né? Tô boleando a minha massa, né? Tô boleando a minha massa, coloco aqui em cima dessa caminha de farinha de trigo, tá? Aqui as minhas já estão boleadas, mas é só pra gente entender como é que eu deixei elas aqui, tá? Então eu tô boleando, né? Automaticamente eu já venho colocar elas aqui em cima, tá? Boleei todas as bolinhas. O que a gente vai fazer? Eu pego novamente a minha farinha de trigo e vou peneirar em cima dessa massa. E aqui a gente, né, peneirou a farinha de trigo em cima da massa, né, para evitar que a massa resseque. O que a gente vai fazer? Fiz todo esse processo aqui com todas as bolinhas que eu tenho. Eu preciso cobrir essa massa, tá? Posso cobrir com um pano de prato ou posso cobrir com um saco plástico, tá? O importante é você não deixar essa massa ressecada, tá bom? Pessoal, nós vamos fazer aqui agora para quem tem o cake board, tá? A gente vai espalhar ele aqui na nossa bancada. Lembrando que ele não dispensa a farinha de trigo, tá? É necessário você fazer esse processo que eu vou te ensinar aqui. Aqui eu tenho a farinha de trigo com a peneira. E vou fazer também essa caminha de farinha. Fiz aqui essa caminha de farinha. A gente vai colocar a nossa massa boleada aqui em cima, tá?
Peguei alguns aqui que já estavam com a farinha, só pra gente completar. E aqui eu faço novamente, colocando farinha por cima deles, tá? Por que que isso aqui é importante? Para que a tua massa não fique ressecada, tá? E aí a gente vai cobrir com plástico. Aqui eu utilizo essas bobinas de saco picotado, tá? Elas têm o tamanho de 30 por 40, tá? Então eu utilizo muito ela para cobrir a minha massa. Eu abro ela aqui no meio, vou abrir ela aqui. E a gente vai cobrir toda essa massa, tá? E aqui nós vamos aguardar ali o período de 10 a 15 minutos para essa massa ter esse repouso. Lembrando que essa massa ela vem ali na sova, né? Você já porcionou essa massa, você já boleou essa massa e agora ela precisa desse repouso para ela estabilizar. Passou aqui os 10, 15 minutos, nós vamos achatar essa massa, tá? Então nós vamos aguardar ela aqui. Eu vou colocar todos aqui no cakeboard para a gente deixar esse tempo e aí eu volto para mostrar para vocês como que eles vão ficar desse formato aqui, tá? E aí a gente vai explicar todo o passo a passo para vocês. Pessoal, voltei aqui, tá? Deixei aqui descansar 15 minutos e nós vamos achatar todas essas bolinhas, tá? Vou retirar aqui o plástico. E nós vamos aqui achatar todas essas bolinhas, tá? Eu vou usar aqui o meu achatador, né, que eu mostrei para vocês. E tenho aqui também uma farinha de trigo para a gente passar esse molde da farinha para não grudar. Mesmo que a bolinha esteja com farinha, muitas vezes acaba que um ali ou outro grudando, tá? Vou só dar um espacinho aqui neles pra gente modelar. Tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai pressionar para retirar todo o ar dessas bolinhas, tá? Então é importante, ó, eu retirar. Observem que pode acontecer de sair essas bolhas de ar de cada massa, tá? Não se preocupe não, que isso é normal, tá? Então a gente vai achatar todos. Não precisa achatar muito, tá? Para não danificar essa fermentação que vai acontecer. Mas eu preciso retirar todo o ar dessa massa. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas ele faz um barulhinho como se ele estivesse esvaziando, tá? Isso é importante. Preciso também colocar força sempre do centro para as pontas, ó. Se você vê que tá grudando aqui o seu molde, você passa na farinha novamente, tá? Fiz isso aqui, se eu observar que tem alguns que não foram achatados corretamente, daí eu posso achatar novamente, tá? Não quer dizer que seja errado, tá bom? A gente só precisa realmente tirar todo o ar da massa. Isso aqui é que vai fazer total diferença. Então os que eu vejo aqui, ó, eu vou achatar novamente alguns, para que a gente retire todo o ar da massa. E aqui a gente vai fazer o furo central. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Achatei todos, né, de forma eficaz. Nós vamos fazer o furo central. E aqui eu tenho alguns modelos de cortadores, tá? Cortadores aqui para fazer o furo central, tá? Eu tenho um de um diâmetro de 2,5, que é esse aqui que a gente vai usar. Eu tenho esse, que ele é 2 centímetros, e tenho esse pequeno, que é de 1 centímetro e alguma coisa, tá?
que a gente precisa entender algumas coisas aqui, tá? Se eu faço um furo, né? Esse aqui é um donut de 70 gramas. Se eu faço o furo com ele, né? Vou fazer aqui pra gente entender melhor, tá? Se eu faço o furo com ele, ele não vai ficar muito visível quando a gente precisar ali da orientação para fermentação. Então o ideal é você usar um cortador, né, para fazer esse corte central, que seja de acordo com o peso do teu donuts ou o tamanho, tá? Para donuts de 70 gramas, eu indico ali a partir de 2,5, tá? Para os donuts de 100 gramas ou tamanhos maiores, a gente indica, né, a partir de ali de 3 centímetros, tá? Esse aqui, né, é o que a gente vai usar para fazer todos esses, tá? Lembrando que a gente precisa fazer esse furo mais no centro que você puder, para não ficar desproporcional, tá? Vou fazer aqui em todos e vou mostrar aqui o resultado como que fica. Isso aqui já é um primeiro passo para a gente realmente ter um donuts ali finalizado, bonito, um donuts padrão e um donuts que chame a atenção. Então tudo precisa ser feito de forma excelente, tá? Não preciso ter pressa, não preciso fazer com outras atividades, tá? Esse é o modelo padrão que fica após você fazer a modelagem, tá? Como eu falei aqui, ó, observe que tem algumas bolhas de ar que vai sair, tá? Isso aqui não vai interferir em nada na tua massa, tá? Realmente isso aqui, ela tá dizendo que a tua massa foi bem salvada, está com uma estrutura legal. Isso aqui são apenas gases que estão saindo da massa, tá? Isso aqui não vai te atrapalhar em nada, tá bom? Modelei todos aqui, a gente vai cobrir essa massa e vamos aí aguardar o tempo de fermentação, tá? E aqui a gente deixa também mais uma observação, tá? Deixa eu só cobrir aqui novamente. Vamos deixar assim e vamos aguardar a fermentação, tá? Lembrando aqui duas coisas importantes. Eu estou num dia aqui, né? Vamos supor que está 23 graus. Não tem necessidade de eu esperar essa massa crescer. Daí a gente já adianta ali para o processo de estufa, tá? Se eu estou num dia que está 26, 28 graus, o que acontece? A gente precisa dar um tempo para essa massa, para ela responder e saber se ela vai evoluir ou não. Deixo aqui 20 minutos e observo. Começou a crescer, não tem necessidade da estufa. Agora não desenvolveu, aí a gente precisa buscar uma outra solução, né? Que aí a gente vai fazer a estufa. Tá, mas aqui no caso a gente vai deixar aqui 20 minutos, né, e vamos voltar para mostrar como que vai ficar eles. E aí a gente vai fazer as observações sobre a fermentação, tá? Olá pessoal, eu voltei aqui depois de 20 minutos para a gente mostrar aqui como que eles estão evoluindo, tá? A gente precisa observar aqui, tá, o tamanho e o orifício, tá? Observem aqui que o orifício já está crescendo um pouquinho, então a gente precisa deixar eles evoluírem mais, tá? Vou deixar eles crescerem mais para a gente observar como que eles vão ficar no ponto para a gente fazer a fritura, tá bom? Vou cobrir aqui novamente. Nós vamos esperar ali mais uns 20 minutos, tá? Lembrando que eu falei sobre as condições da tua cozinha, do clima. Isso tudo faz com que essas observações que eu falei aqui sobre a fermentação sejam válidas. Então, eu preciso entender primeiro como é que está o ambiente da minha cozinha, como que está o clima do dia, para que essa fermentação desenvolva de forma correta, tá bom? Vamos aguardar, daqui a pouco a gente volta. Olá pessoal, eu voltei aqui para a gente fazer as avaliações finais, né, da nossa fermentação.
tá? Vou tirar aqui o plástico. E eu vou mostrar aqui o ponto ideal para a gente fazer a fritura, tá? Observei aqui, ó, que você aperta e ele volta com facilidade, tá? Se você apertar aqui e ele ficar a marca do seu dedo ou murchar, significa que já passou do ponto de fermentação, tá? Então essa aqui é uma das observações. A outra observação é o orifício, tá? Onde ele fica realmente bem inchadinho e dentro do orifício vai aparecer alguns furinhos da massa. Isso significa também que a massa está evoluindo, tá? Então você tem aí as duas principais observações. Tá? Aqui já dobrou de volume e aqui é o ponto certo para a gente fazer a fritura, tá? Vou deixar aqui algumas observações, tá? Como que a gente vai fazer essa fritura sem defasar alguns, né? Sem que passe do ponto de fermentação em alguns. Eu preciso ter em média aí uma fritadeira ou uma panela onde vai caber no mínimo aqui 3 a 4 unidades, né? Para isso ser uma sequência em menor tempo onde você vai fazer essa fritura, tá? Eu não posso simplesmente fritar de 1 em 1, de 2 em 2, porque até eu chegar nos últimos eu vou estar perdendo ali alguns por excesso de fermentação. Então tome muito cuidado com isso, tá? No próximo vídeo vai ter algumas orientações também sobre a fermentação, sobre a estufa, sobre a caixa de fermentação, tá? Então essas aqui são as observações principais, tá bom?